Olá, estamos começando mais um Papo Filosofia aqui no canal Os Federais do Ensino. E o papo de hoje é sobre um nome que não apenas marcou a filosofia, mas que, na verdade, a dividiu em antes e depois: Sócrates. Uma figura tão, mas tão impactante que acabou pagando o preço mais alto possível por suas ideias. E essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. Pensa só, como é que Atenas, o lugar onde a democracia nasceu, o berço da liberdade de expressão, pôde sentenciar à morte justamente o homem que dedicou a vida inteira a buscar a verdade através do questionamento? É nessa contradição que a gente vai mergulhar agora. Para a gente entender o tamanho do impacto de Sócrates, primeiro a gente precisa dar um passinho para trás e ver o mundo em que ele apareceu. Ele não foi só mais um pensador na multidão, não. Ele foi uma mudança radical, sabe? Uma verdadeira virada de chave no pensamento do Ocidente. Olha só que interessante. Antes do Sócrates, os filósofos estavam preocupados com a natureza, com as estrelas, a chamada physis. A grande pergunta deles era: do que o universo é feito? Aí chega Sócrates e vira o jogo completamente. Ele aponta a lente, digamos assim, para dentro do ser humano, para as questões do nosso mundo, o nomos. Em vez de perguntar sobre as estrelas, ele começou a perguntar coisas como: o que é a justiça? Ou, afinal, o que é uma vida boa? Agora, vamos viajar no tempo. Imagina Atenas antiga, lá no século V a.C. A cidade está fervendo, é o centro do mundo. E o coração de tudo era a ágora, a praça pública. Era ali que os cidadãos debatiam política, filosofia, tudo. E nesse cenário, a ferramenta mais poderosa não era a espada, era a palavra, a arte de convencer. E é justamente aí, nesse palco de debates quentes, que surge o grande conflito da vida de Sócrates. Numa sociedade que valorizava, acima de tudo, vencer uma discussão, não importava como, ele teve a ousadia de defender algo bem diferente, que a busca sincera pela verdade era muito mais importante. Na visão do Sócrates, o grande problema eram os sofistas. Pensa neles como uns professores que viajavam ensinando a arte de argumentar e cobravam por isso. Para eles, a verdade era relativa, sabe? O que importava era ganhar o debate. Sócrates olhava para isso e via um verdadeiro veneno. Para ele, uma filosofia que não tinha compromisso com a verdade era vazia e, pior, muito perigosa. E aqui a gente chega no coração do pensamento dele. Essa frase famosa, só sei que nada sei, não é ele dizendo que era ignorante, muito pelo contrário, é uma baita declaração de humildade intelectual. Para Sócrates, o ponto de partida para a gente aprender de verdade era admitir: ok, eu não sei de tudo. É só aí que a mente se abre para a sabedoria. Então fica claro que a sabedoria socrática não era sobre decorar um monte de fatos. Era um processo, um exercício constante de autoanálise. Ele insistia que todo mundo devia parar e questionar a própria vida, as próprias crenças. Porque para ele, uma vida que a gente leva no piloto automático, sem examinar, simplesmente não valia a pena. Tá, mas como é que o Sócrates guiava as pessoas nessa busca? Ele não dava respostas prontas, de jeito nenhum. Em vez disso, ele criou um método todo dele, único. Ele agia quase como um parteiro, ajudando as pessoas a darem à luz as suas próprias ideias. Ele deu um nome para esse método: maiêutica. Em grego, essa palavra significa parto. A sacada dele era genial. Ele se via como uma parteira de ideias, porque acreditava que o conhecimento de verdade já estava dentro de cada um de nós, só precisava de uma ajudinha para nascer. E o método tinha um passo a passo. Primeiro, ele convidava alguém para conversar. E aí, vamos falar sobre coragem? Depois, ele começava a fazer um monte de perguntas, até mostrar que a opinião inicial da pessoa era meio frágil. Aí vinha sua ferramenta mais afiada, a ironia. Ele mostrava as contradições no que a pessoa dizia, não para humilhar, mas para libertá-la daquela falsa certeza. E só então, com a mente limpa, a pessoa estava pronta para a maiêutica, o nascimento de uma ideia nova e muito mais forte. Agora, tem um detalhe muito curioso nisso tudo. Se Sócrates nunca escreveu uma única linha, como é que a gente sabe de tudo isso? Como a filosofia dele sobreviveu por tanto tempo? A resposta está nas pessoas que andavam com ele, e em um cara em especial. A gente tem algumas fontes que pintam retratos bem diferentes do Sócrates. Um escritor de comédia, o Aristófanes, tirou sarro dele. O militar, Xenofonte, descreveu ele como um cara simples. Mas a nossa visão mais completa, e a que a gente acredita ser a mais fiel, vem dos textos do seu aluno mais brilhante, Platão. É através dos olhos de Platão que a gente conhece o Sócrates que mudou o mundo.
E foi justamente esse jeito dele de questionar tudo, essa missão de expor a ignorância que se disfarçava de sabedoria, que levou Sócrates direto para um confronto final, inevitável, com o poder de Atenas. No papel, as acusações eram sérias: corromper os jovens, não acreditar nos deuses da cidade, ser contra a democracia. Mas o crime de verdade era outro. Ao usar seu método em público, ele mostrava que generais não sabiam o que era coragem, que políticos não sabiam o que era justiça. Ele deixava os poderosos de Atenas muito desconfortáveis. E por isso, ele precisava ser calado. Então, no ano de 399 a.C., Sócrates foi levado a julgamento, e o resultado daquele dia iria marcar a história da filosofia para sempre. Ele foi considerado culpado e a sentença foi a morte, por envenenamento com cicuta. Os amigos dele até organizaram uma fuga, mas ele se recusou. Pensa na coerência. Para Sócrates, fugir seria trair as leis da cidade que ele passou a vida tentando melhorar, e principalmente seria atrair os seus próprios princípios. E essas palavras registradas por Platão mostram a calma e a integridade absurdas de Sócrates nos seus últimos momentos. Ele encarou a morte não com medo, mas como o final coerente de uma vida inteira dedicada à busca pela verdade, fiel a si mesmo até o último suspiro. Isso nos traz de volta à nossa pergunta lá do início. A história de Sócrates ecoa por mais de 2.400 anos porque ela é, no fundo, uma história sobre coragem intelectual. É um lembrete eterno da importância de pensar por conta própria, de buscar a verdade, mesmo quando essa busca tem um preço alto. A questão que fica para a gente refletir é: em um mundo tão cheio de certezas, será que temos a coragem de ser como Sócrates e admitir que talvez a única coisa que a gente sabe é que não sabe nada? Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino, Papo Filosofia, @gmail.com.